Graça e paz, é bom estarmos juntos, ainda que em lugares diferentes, tendo a oportunidade de adorar ao Senhor usando os recursos que Ele proporcionou para nós. Logo, em breve, voltaremos aos nossos cultos presenciais. A previsão é no dia 4. Enquanto isso, eu quero convidar você a, neste momento, adorar ao Senhor com alegria, colocar o seu coração diante dEle. Não permita que o fato de você não estar no templo, não estar reunido com os irmãos, seja um impedimento para que você adore ao Senhor, para que você ore, interceda e ouça atentamente a voz de Deus através dos cânticos, das orações e da mensagem que será proclamada. Deus abençoe, tenha um bom culto. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória.
queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil. Quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos. E desde esse dia eu tenho vivido essa alegria de Jesus, transformando as minhas lutas em vitórias, me ensinando a solucionar os problemas, curando as minhas feridas e transformando as minhas tristezas em alegrias, literalmente me ensinando a ser feliz em qualquer situação. Trabalhando com usuários de drogas e álcool, entre eles muitas crianças, eu escutei muitas vezes eles dizendo que a droga e o álcool ajudam a tirar a tristeza e trazer alegria, mas que quando passa o efeito, a tristeza que vem é ainda maior. Temos milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso. No ministério eu tenho aprendido que não existe alegria maior para nós missionários no campo e vocês missionários nas igrejas do que ver vidas transformadas por Jesus, não é mesmo? E essa transformação ela é completa, como acontece na vida de muitas crianças. Ao investir nas crianças hoje, nós estamos transformando gerações. A alegria da criança ela é completa quando a família se rende a Jesus. Eu sou impactada ao ouvir as mães e os pais dizendo que os seus filhos que estudam nos PEPs, eles chegam em suas casas e pedem para que orem com eles antes de dormir, para agradecer pelo alimento, para que não digam mentiras, porque isso é pecado e entristece e nos separa de Deus. Félix é um aluno em um dos PEPs que sempre chegava muito triste e nervoso nas aulas. Seu pai era alcoólatra e sempre chegava bêbado, pegava um machado e aos gritos brigava e ameaçava matar a sua mãe. Félix presenciava toda essa briga dia após dia e foi se transformando em uma criança triste e muito nervosa, brigando com os amigos. Mas foi justamente no PEP que ele foi amado, respeitado e aprendeu a falar com Deus pedindo ajuda quando estivesse com medo, como os amigos de Jesus fizeram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade. O processo de transformação na vida do Félix levou Jesus para dentro da sua casa. No final do ano, na formatura, o pai do Félix me disse com lágrimas nos olhos que o seu filho lhe disse que tudo aquilo era pecado e que Deus estava muito triste com ele. O pai escutava o seu filho orando na hora da refeição, quando ia dormir, quando acordava, e sempre pedia a Deus que tirasse o machado da sua casa para que seus pais não brigassem mais. E em um belo dia, me contou o pai, procurei o machado pela casa inteira, briguei com todos que podiam ter sumido com ele, mas na realidade, simplesmente o machado desapareceu. Pois é, as brigas diminuíram com o sumiço do machado e eu entendi que o meu filho tinha uma alegria que eu não tinha, mas que eu ansiava ter com todas as minhas forças, me disse o pai. Essa família hoje está firme na igreja. A oração de uma criança faz toda a diferença e levou a alegria completa para toda a sua família. Quando tudo isso acontece, temos uma igreja com uma verdadeira visão missionária. Eu e você, querido promotor e querida promotora, podemos fazer a diferença. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as vidas de muitas crianças no Brasil e em todo o mundo. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é
vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida, o autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Viva! Jesus é poder. Eu canto. Viva! Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Através dos dízimos e das ofertas, nós mantemos o nosso compromisso comunitário e nós também demonstramos a nossa fé, a nossa gratidão e o nosso compromisso com a obra do Senhor, com a grande comissão que o Senhor nos deu de levar o Evangelho e de pastorear, cuidar do povo de Deus. Por isso, eu quero convidar a você neste momento para participar desse momento tão especial que é adorar ao Senhor de maneira concreta e material através da sua contribuição. E que Deus te abençoe ricamente por isso.
render a Ti. Esse é o meu desejo nessa noite. Na verdade, quando eu separei essa música, eu pensei que ia ser outra música. Mas foi tão bom quando a gente cantou a primeira vez no ensaio. Eu entendi que esse era o desejo do meu coração, que a minha vida flua mais, Senhor. Leva-me além. Sei que hoje em dia não está nada fácil. Nós temos dificuldades no serviço, dificuldades de relacionamento, nós temos dificuldade nos lares. Senhor, mas eu quero que a minha vida flua mais de Ti, mais de Ti. Em tempos tão difíceis que a gente tem que ficar trancado, Senhor, que eu flua mais de Ti. Leva-me além. Queria fazer com você essa oração antes de passarmos para o tempo da mensagem. E assim esse fosse o meu clamor e o seu clamor para a mensagem, para o recado de Deus para nós nessa noite. Canta assim: leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu Olá, graça e paz a você, a todos vocês que acompanham este tempo de adoração. Hoje é um domingo muito especial para nós,
porque estamos dando abertura à nossa campanha de missões mundiais. O tema este ano é Viva o Poder de Transformar, baseado em 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quem vai nos trazer a palavra a partir de agora é o missionário pastor Fred, da Junta de Missões Mundiais, que atendeu com tanto carinho ao nosso convite. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para o seu coração, assim como nos trará informações preciosas a respeito do que está acontecendo no campo. Então, preste atenção e já prepare o seu coração, interceda e separe uma oferta generosa para destinarmos à campanha de missões. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos os irmãos, nesta hora que estamos aqui. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao nosso amigo, pastor Pércio, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, falando um pouquinho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós vamos falar sobre o tema da nossa campanha de Junta de Missões Mundiais, Viva o Poder de Transformar. Este ano, este texto foi escolhido, é um texto bastante sugestivo, é um texto que impacta as pessoas, e nós vamos ir para a nossa palavra de Deus, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim o texto da palavra de Deus: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este texto é um texto muito importante. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu ali para Timóteo, aquele jovem discípulo de Paulo, Paulo já havia chegado num ponto onde ele se encontrava em várias situações que ele havia passado já. Paulo já tinha sido perseguido, Paulo já tinha sofrido alguns naufrágios. Paulo, ele poderia dizer que Deus realmente não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por que então que Paulo estava dizendo isso ao jovem Timóteo? Timóteo, ele era filho de grego com uma mãe judia. A sua mãe, Eunice, era judia, e a sua avó Lorde também era judia, provavelmente vindo da província ali, uma região ali da Galáxia, e eles estavam ali numa colônia judaica, onde Paulo levou o evangelho em Listra, e ali Paulo também foi apedrejado, e a partir dali então Paulo evangelizou aquela família, e a sua avó, a avó de Timóteo, Lorde, e a sua mãe Eunice, elas ensinaram a palavra de Deus para Timóteo. E Timóteo estava numa situação, naquele contexto, ele sendo filho de grego e tendo a mãe judia. Na cultura, o pai é que tem o privilégio de estar ensinando o filho. Então Timóteo, ele já estava ali numa situação onde ele precisou ser circuncidado depois de uma certa idade, para dar exemplo, e ele estava ali então liderando aquela igreja ali, onde Paulo escreve para ele, motivando-o para que ele não viesse estar triste, para que ele não viesse estar com medo, para que ele viesse prosseguir vivendo este poder de transformar vidas. E é fácil, não é fácil para nós analisarmos a situação de Timóteo. Porque Timóteo, ele no contexto cultural ali, onde que ele estava inserido, ele sendo jovem, naquela igreja ali, na região onde que ele estava, naquela igreja, ele como sendo um jovem, ele sofria influência dos outros líderes
maiores. No contexto cultural onde que ele estava vivendo, os maiores, os mais velhos da igreja, tinham poder de influência sobre os mais novos. Mas Timóteo precisava vencer aquela situação. E Paulo então cita no verso 4 que Timóteo muitas das vezes havia derramado muitas lágrimas, provavelmente devido às pressões e oposições no meio da igreja. Paulo pede para Timóteo não ceder. No verso 7, Paulo lembra-o e recordava-o da sua fé não fingida. Então, primeiramente, essa fé habitou no coração da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então, Timóteo, ele precisava viver o poder de transformar, precisava viver o Evangelho, que é o poder de Deus. Em Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo nos escreve aos irmãos em Roma: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Paulo convida então Timóteo a se posicionar, tomar uma posição diante das pressões que ele estava passando. E nós, como igreja, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, nós precisamos também nos posicionar em relação à situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos tomar uma posição diante das pressões em que nós estamos vivendo. Paulo convida Timóteo a se posicionar. Eu gostaria também de convidar a cada um de vocês que está nos ouvindo para nos posicionarmos também, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo percebeu várias situações em que Paulo sofreu pressões. Quando Paulo foi apedrejado ali em Listra, provavelmente Timóteo ficou sabendo. Timóteo ficara sabendo de várias situações que Paulo, enquanto estava viajando, pregando o Evangelho, passara. Então, aqui Paulo tinha toda a autoridade para estar encorajando Timóteo, para que ele não exercesse aquele espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Quando Paulo cita que Deus não nos deu espírito de covardia, indo para o contexto de Timóteo, onde a cultura judaica ditava que os jovens não poderiam ter uma voz ativa diante dos mais velhos, Paulo estava sugerindo que Timóteo poderia sim cumprir a cultura, mas aquela parte em que a cultura não ofendesse o Evangelho, a palavra de Deus. Mas ele tinha que se posicionar como líder da igreja local. Na cultura judaica, as mulheres não tinham voz ativa também. Então, neste contexto, várias situações estavam envolvidas. E o divisor das águas, então, entre a cultura e a nova fé de Timóteo e da igreja primitiva, seria exercer o poder dado pelo Espírito Santo para transformar vidas. E esse poder para testemunhar ou ser testemunha de Jesus. Em Atos, capítulo 1, verso 8, podemos conferir também que Jesus, quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nós estamos vivendo na Guiné-Bissau, juntamente com a minha família, há 10 anos. E ali, nós vivemos entre várias culturas. Nós, como brasileiros, eu, juntamente com a minha esposa, nós atuamos ali na região de Bafatá, a 145 quilômetros da capital de Bissau, um país entre os 7 países mais pobres do mundo, onde a taxa de vida das pessoas de 45 anos. 45 anos é uma idade boa para um guineense estar vivendo. Passou disso, muitas enfermidades eles contraem devido à falta de estrutura na área de saúde,
e do país, mas nós estamos ali e nós estamos testemunhando este poder de transformar vidas das pessoas. E, indo para o contexto onde nós estamos inseridos, nós podemos entender a situação do jovem Timóteo, porque ali na cultura, onde nós trabalhamos entre os povos fulas, que são muçulmanos, ali um jovem não pode se assentar juntamente com um homem grande, só depois que ele se casar, só depois que ele receber a circuncisão, que ele tem direito ao voto, que ele tem direito a estar sentado juntamente com as pessoas mais idosas. E as mulheres, elas não podem sentar entre os homens, elas têm que ficar nos seus locais separados na hora da alimentação e outras horas também. Então são vários contextos culturais em que muitos vivem. E aqui comparando então com o contexto onde o jovem Timóteo estava vivendo ali, sendo pressionado, sendo um jovem pastor ali naquela igreja, e tirando também o seu pai sendo um homem grego, de outra cultura também, já misturado, não era um judeu puro. Então, os irmãos que haviam convertido ali na igreja primitiva, as pessoas levavam em consideração todas essas situações. Então, provavelmente, Timóteo estava apreensivo, Timóteo estava triste, Timóteo estava preocupado, mas o apóstolo Paulo, então, da prisão, escreve esta carta para ele, dizendo para ele que ele deveria se posicionar, que Deus não tinha nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós fazemos parte dessa grandiosa obra. Nós podemos viver esse poder de transformar a vida das pessoas. Eu gostaria de relatar um fato nesta hora aqui para os irmãos que estão nos ouvindo, que ali na Guiné-Bissau, nós estamos ali num projeto onde a minha esposa, ela é cirurgiã dentista, ela deixou o Brasil, nós deixamos o Brasil para irmos cuidar das pessoas, porque ali na Guiné-Bissau nós ficamos sabendo que não há dentista. As pessoas, elas morrem com dor de dente, elas colocam água de bateria na boca para cauterizar, para amenizar as suas dores. E nós temos presenciado durante esses anos muitas pessoas vindo de vários locais, andando 3, 4, 5 dias à procura da nossa missão, onde nós estamos ali, Missão Batista em Bafatá, à procura de cura, não só cura física, mas cura espiritual também. Eu gostaria de relatar um fato interessante de uma moça que ela chegou até a nossa comunidade, ela chegou ali naquele consultório odontológico que acabou se tornando também um consultório médico, e aquela mulher, ela estava com seu parente, ela já tinha andado vários dias, e ela chegou de madrugada, 3 horas da manhã, ali para pegar uma ficha para ser atendida. E quando deu 7 horas da manhã, ela já estava ali, outras pessoas estavam ali, já tinham pego as suas senhas, e aquela mulher, ela estava com um problema, ela não conseguia colocar a língua dela para dentro, fazia vários dias, a língua dela estava para fora, como se fosse uma serpente. E ela colocou um lenço sobre a sua boca, tapando aquela situação, porque ela estava envergonhada, ela não conseguia colocar a língua para dentro da boca, mesmo com os esforços, mesmo com os feiticeiros locais que tentaram fazer trabalhos para que aquela mulher colocasse a sua língua para dentro, ela não conseguiu. E ela ficou sabendo que ali havia uns missionários brasileiros que poderiam orar por aquela situação. E ela chegou então, quando chegou a hora dela passar naquela consulta, e ela disse para minha esposa: olha, doutora, eu vim aqui porque eu ouvi dizer que aqui tem um poder que cura a vida das pessoas. Eu gostaria que vocês me ajudassem, porque a minha língua, não consigo colocar a minha língua para dentro. E o tio dela, aquele parente dela, falou: sim, o que ela está dizendo é verdade. Nós ouvimos que aqui na Clínica Batista
as pessoas oram para as pessoas serem curadas. A minha esposa começou a chorar, ela falou, eu não tenho poder nenhum para curar essa moça, eu não tenho poder nenhum, eu sou dentista, como que eu vou fazer com que essa língua dessa mulher retorne? E aquele homem falou, não, nós já fomos em vários locais, aqui é o último lugar onde nós estamos, e nós queremos que vocês tragam a cura. Minha esposa, doutora Elaine, nos chamou, nós estávamos ali na clínica, juntamente com os pastores nacionais, e nós fomos chamados então, e quando nós chegamos, nós vimos aquela situação, aquela jovem com aquela língua para fora, falando com dificuldade, e nós então vimos aquela situação, e nós falamos, nós podemos orar, quem tem a cura é o nosso Deus. E nós falamos para aquela mulher então, olha moça, você gostaria de receber oração no nome de Issa al-Masih, Jesus Cristo? E ela disse sim. E nós oramos ali então, no nome de Issa al-Masih, de Jesus Cristo. E interessante, meus amados irmãos, que muitas pessoas estavam lá fora curiosas. Será que vai dar certo? As pessoas estavam ali todas pensativas. Será que eles vão conseguir? Pela misericórdia de Deus, nós oramos, nós repreendemos aquela situação e imediatamente aquela mulher colocou a sua língua para dentro, recolheu a sua língua para dentro e nós falamos para ela, olha minha filha, coloque a sua língua para fora agora. Ela começou a chorar e lágrimas rolavam dos seus olhos. E eu perguntei para ela, você está com medo de sua língua voltar para fora novamente? Ela disse que sim. Eu disse para ela, olha minha filha, você já foi curada pelo poder de Jesus Cristo, coloque sua língua para fora, no nome de Jesus. E ela retirou a língua para fora, e ela colocou a língua novamente, e ela bebeu água, nós demos água para ela beber, fazia vários dias que ela não conseguia beber água normalmente. E ela então começou a chorar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós podemos, irmãos, viver esse poder de transformar a vida das pessoas. Nós estamos vivendo em tempos onde que a pressão cultural, às vezes, tem nos paralisado. Pressões de diversas situações têm tentado nos parar, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar pregando este evangelho, pregando, vivendo este poder de transformar vidas. E aqui, o convite é para viver este poder transformador, primeiramente para nós defendermos a nossa fé também. Muitas vezes, nós recebemos Jesus, mas as pressões dos amigos, as pressões diversas, nos afastam da presença do nosso Deus. E ali então Paulo estava dizendo para Timóteo, para ele viver aquele poder transformador, para ele suportar, para não retroceder, para ele testemunhar deste amor, deste poder que Jesus já nos deu através do Espírito Santo. Ali na Guiné-Bissau, onde nós estamos trabalhando ali como missionários da Junta de Missões Mundiais, amados irmãos, muitos que se converteram, retrocederam, mesmo vendo o poder de transformar vida de seus parentes, suas próprias vidas. Muitos estão retrocedendo por causa das pressões culturais. E eu não tiro a razão deles, porque num contexto africano, amados irmãos, o convívio entre as pessoas numa aldeia é tudo que eles têm. Quando uma criança ou um jovem faz alguma coisa que a aldeia não está de acordo, a primeira coisa que eles fazem é isolar aquela pessoa, aquela criança, do convívio entre as pessoas. Aquela pessoa vai receber o seu alimento separado, aquela criança não vai poder comer juntamente com seus amiguinhos, até que ela então sofra bastante para ela poder retornar então ao convívio. Eles fazem isso
para que a pessoa crie um certo medo de não errar. E ali então, Timóteo provavelmente estava passando por essa pressão, sendo o seu pai grego, sua mãe judia cristã. Provavelmente Timóteo sofria pressões tanto dos parentes por parte do seu pai, que era grego, como de sua mãe, que eram judeus. Ele era meio judeu e meio grego, mas ele recebeu de Paulo o evangelho, primeiramente da sua avó, da sua mãe, vó Lorde e sua mãe Eunice, que se converteram, ensinaram a palavra para ele, até que ele se amadurecesse na fé. Então, Paulo o convidara para ir em suas viagens, e Timóteo, então, estava ali para continuar levando o evangelho de Jesus Cristo. São muitos desafios no campo missionário. Timóteo passou por muitos desafios. Paulo passou por muitos desafios. Lloyd, com sua filha Eunice, passaram por muitos desafios também. Mas isso não nos impede de vivermos este poder transformador do Evangelho. Eu gostaria de convidar os amados irmãos da Igreja Batista aqui da Lapa a viverem também este poder transformador. Nós precisamos levar este Evangelho. Precisamos orar para mais missionários, para que missionários possam ir levar a palavra de Deus. Precisamos avançar plantando mais igrejas, não somente no Brasil, como em outros países também, para que o Evangelho continue transformando a vida das pessoas através do poder, da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos treinar e ordenar também mais obreiros, para que continuem levando a palavra do nosso Deus. Nós precisamos também nos envolver nesta grande comissão. Esta grande comissão, nós precisamos nos envolver. Eu gostaria também de estar relatando para os amados irmãos mais um testemunho também que aconteceu ali na Guiné-Bissau, em relação à cultura também. Nós trabalhamos com os povos fulas, muçulmanos, mas nós também estamos em contato com os mauritanianos. São povos árabes, nômades, que se instalaram ali na Guiné-Bissau há vários anos, e nós temos feito amizade com uma família de mauritanianos, e fazia 6 anos que nós estávamos orando por aquela família, e eu senti o desejo de dar a ele uma Bíblia em árabe. Depois de 6 anos de amizade com ele, conversando, não tocando em assuntos polêmicos, depois de 6 anos, eu orei, eu senti o desejo de dar uma Bíblia em árabe para ele. Eu comprei uma Bíblia bonita, árabe, e coloquei num lenço bem bonito, enrolei e cheguei até o seu comércio e disse para ele: olha, eu trouxe um presente para você. Eu vou falar Samir, não é o nome dele. Eu disse: olha, Samir, eu trouxe um presente para você. Ele: você me trouxe um presente? Eu falei: sim. Eu disse para ele: eu não sei se você vai aceitar este presente que eu tenho para você. É o melhor presente que eu acho que você poderia receber. Aí ele falou: qual que é o presente? Aí eu peguei aquela Bíblia e dei para ele e falei: esse é o meu presente que eu tenho para você. Ele olhou, abriu, quando ele viu em árabe, ele olhou e falou: é o seu livro? Eu falei: sim, é o meu livro. Ele pegou aquela Bíblia, ele beijou, colocou na testa, beijou e falou: muito obrigado, eu vou ler esta palavra. E eu dei aquela Bíblia para ele e não falei mais nada. Depois de 1 ano, se passaram 1 ano, numa madrugada, eu estava na minha casa, ali em Bafatá, era bem tarde da noite, eu não me recordo o horário, e o nosso segurança, nós temos ali um segurança à noite, que fica
no seu local ali, porque se na África, ali na Guiné-Bissau, estrangeiros precisam ter alguém para vigiar a sua casa, embora Deus que é o guarda da nossa casa. Mas ali então o nosso segurança Araújo nos chamou: pastor Fred, tem ali um homem que quer falar com o senhor. E ali eu perguntei quem é, e ele falou: é o Samir. Eu saí então, o Samir estava ali num carro alugado, num táxi, juntamente com o seu parente, e aquele seu parente estava ali naquele carro, passando mal, e ele falou: olha pastor, eu gostaria que você chamasse a sua esposa, a doutora Elaine, para orar pelo meu parente, porque ele está muito doente. Eu falei para ele: Samir, você sabe que no contexto muçulmano, uma mulher não pode orar por um homem, por um muçulmano. Ele falou: sim, eu sei, mas o meu parente está muito ruim, e a sua esposa, como ela é dentista, como ela atende lá no consultório, é a única pessoa que veio no meu coração para pedir essa oração. Eu disse para ele: olha, a minha esposa está dormindo esta hora. Ele falou: então você pode orar, pastor? Eu falei: mas eu vou orar no nome de Isa al-Masih, de Jesus Cristo. Vocês creem? E ele falou: espera, eu vou perguntar para o meu parente. Começou a conversar em árabe, se eu poderia orar no nome de Isa al-Masih. E aquele parente dele falou: não, no nome de Isa al-Masih, não. Aí ele falou: olha, não tem outro profeta aí para orar? Eu falei: não, o único que pode resolver a situação do seu parente é Jesus Cristo, Isa al-Masih. Ele pensou: mas tem vários profetas. Eu falei: sim, mas aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que nos deu autoridade, é Jesus Cristo. Ele falou: ei, conversou novamente com seu parente em árabe, e aquele homem pensou, e gemendo, ele falou: está bem, pode orar no nome de Isa al-Masih. Irmãos, eu coloquei a minha mão sobre o coração daquele homem, e comecei a orar no nome de Isa al-Masih, pedi misericórdia. Aquele homem estava há vários dias enfermo, com febre alta, não conseguia nem andar, e imediatamente aquele homem recebeu cura. Imediatamente após a oração, no nome de Jesus, aquele homem sentou e falou: eu não estou sentindo mais nada, Isa al-Masih tem poder, Isa al-Masih tem poder. Jesus Cristo é o único que tem poder para transformar vidas, e Ele nos deu este poder. Ele disse aos seus discípulos que nos daria, o Espírito Santo viria e nos daria este poder para nós testemunhar, este poder para transformar as pessoas, através da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Precisamos nos envolver nesta grande comissão. A Igreja Batista da Lapa precisa se envolver nesta grande comissão. Eu gostaria que vocês orassem, eu gostaria que vocês anotassem ali, Guiné-Bissau, que a partir de hoje estivessem lutando conosco, juntando-se conosco em oração, amados irmãos, pastores, para nós lutarmos contra a feitiçaria e contra as outras religiões pagãs falsas que têm avançado ali na Guiné-Bissau. Precisamos que vocês orem por esta obra missionária. Precisamos que vocês adotem famílias missionárias em oração. Há uns 3 anos, o rei de Marrocos esteve na Guiné-Bissau. E ele ali, irmãos, ele injetou um dinheiro para que durante 5 anos, 5.000 mesquitas
fossem construídas. O rei de Marrocos esteve visitando a Guiné-Bissau há 3 anos atrás e ele ofereceu ao presidente da Guiné-Bissau muito dinheiro para que durante 5 anos 3.000 mesquitas fossem construídas ali naquele país onde há 1.500.000 habitantes. Precisamos trabalhar. Somos ali uma igreja batista, mãe, com 2 filhas. Somos 3 igrejas batistas. Precisamos orar para que Deus nos envie mais missionários, para que Deus nos envie mais pessoas, para que possamos pregar e avançar ali, para que o reino de Deus possa ser alcançado ali na Guiné-Bissau. Que possamos viver este poder transformador através da palavra de Deus. Meu muito obrigado, no nome de Jesus.
Que tempo precioso esse que nós passamos juntos na presença de Deus em adoração. Espero que o que aconteceu agora seja somente o start, o início de como será a sua semana. Assim como adoramos ao Senhor no culto, vamos adorar ao Senhor na vida. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.